Mas por muito pouco, um beijo de purga para não acontecer uma tragédia imensa no setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas em Botucatu, e a polícia está investigando. Se foi meio que sem querer a contaminação da água usada para limpar o sangue dos renais crônicos com um ácido, que é sim empregado, mas numa quantidade mínima para fazer a limpeza das máquinas. Ele estava numa tuchada terrível, que se passasse pelo sangue de alguém, fazia afinado. Vamos ver. Graças a uma funcionária do setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu, uma tragédia foi evitada. Se não fosse detectado, a presença desse ácido em grandes quantidades, a gente poderia ter tido muitos eventos adversos. Certamente evitou-se uma tragédia de largas proporções, se não fosse o trabalho preventivo e muito bem feito pela Unesp. Nesse fim de semana, a funcionária da hemodiálise fazia a limpeza desses cilindros, que são chamados de capilares ou dialisadores. Por eles, passam o sangue por dentro e a água por fora, que recebe as impurezas, enquanto o sangue volta para o paciente. Durante o processo, explica a supervisora, a auxiliar de enfermagem detectou que a concentração de ácido peracético usado na esterilização era muito maior do que o permitido. Como ela notou que ocorreu que de vez de ficar cada vez mais claro, a solução, ela foi impregnando, foi ficando cada vez mais colorido, que é uma quantidade que ela fica amarela, ficou quase laranjada. Nossa. E aí ia ficando. Daí, então o que ela pensou? Opa, tem alguma coisa errada. Aí ela entrou em contato com o nosso tecnólogo, que é o Robson. Ele veio até o hospital e aí ele detectou que tinha isso no sistema de tratamento de água. Depois da descoberta de contaminação, o setor de hemodiálise, que realiza em média 110 procedimentos por dia, teve que ser fechado. A direção do hospital procurou a polícia por causa dos fortes indícios de contaminação criminosa. Uma das primeiras preocupações nossa foi saber se poderia ter ocorrido uma contaminação espontânea, ou seja, sem a ação do ser humano. E isso, de plano, foi afastado pelos diretores. Foi aí que nós começamos a receber ali os esclarecimentos técnicos para chegar à conclusão que a forma como houve a alteração daquela água, que é extremamente tratada pela Unesp para possibilitar a terapia, foi aí que nós vimos que somente por ação humana ela poderia ter atingido aquele grau de contaminação. Uma perícia foi feita nessa sala, que fica ao lado do local onde os pacientes fazem a hemodiálise. Uma nova descoberta aqui foi assustadora. O processo de purificação da água acontece aqui nessa sala. Pela tubulação, a água vem da rua, no caso de Botucatu, ela é fornecida pela Sabesp, e aí, via tubulação, ela vai passar por 4 filtros. Primeiro é o filtro multimeios, depois um abrandador e depois 2 filtros de carvão. Esse aqui é o painel de controle. E depois essa água já purificada, ela fica armazenada aqui nesse reservatório, que tem 1000 litros. A suspeita da polícia é de que a contaminação tenha ocorrido exatamente aqui nesse setor. Qual é a possibilidade com que os investigadores trabalham? De que alguém, com o ácido peracético em mãos, tenha usado alguma coisa ou até mesmo subido nesses degraus para jogar o ácido na água através de uma abertura que fica ali na parte de cima. Em situações normais, essa água é fundamental para que a filtragem do sangue seja bem sucedida, explica a médica responsável. Do reservatório, ela vem por esses canos e abastece os equipamentos. Caso a água contaminada com ácido tivesse entrado em contato com os pacientes durante a filtragem feita pelos capilares, no mínimo 35 pessoas, nas 35 máquinas, teriam sofrido danos severos nos órgãos internos, o que poderia ser fatal. Se na água tem substâncias que são contaminantes, sejam bactérias, seja essa substância do ácido, ela entra em contato com o sangue do paciente. Iria o sangue contaminado para o paciente? Iria o sangue contaminado para o paciente. Poderia ser fatal? Poderia ser fatal. Dependendo da quantidade, poderia ser fatal. A polícia já sabe que o ácido peracético fica armazenado nessa sala e que existiam 3 galões como esse. Agora só resta 1. A sala fica aberta durante os 3 turnos em que as sessões de hemodiálise são feitas. O acesso não seria difícil, principalmente para quem conhece o setor. A Polícia Civil, inclusive, já requisitou a Polícia Científica no mesmo momento, que já compareceu no local, fez todas as perícias necessárias, que vão desde a visualização do local, a constatação de que se trata de uma área de segurança e, portanto, de que deve ter um controle de acesso de pessoas, a análise
da substância, no caso a água que foi modificada por essa substância, também impressões digitais. Entramos em contato com a equipe de segurança da Unesp para a obtenção de imagens, no sentido de que possamos identificar pessoas estranhas ou até mesmo pessoas ligadas à Unesp que porventura não tinham o que fazer naquele local, naquele citado horário. É possível que alguém de dentro possa ter feito. Tudo é considerado pela polícia. O que interessa para a polícia agora é esclarecer a verdade real do que está acontecendo ou de que aconteceu. Nós seguimos, né, todas as normativas e portarias da nossa RDC, né, e na verdade isso é rotina. Então, antes da gente ligar, né, qualquer paciente para o seu tratamento, para a sua hemodiálise, esse capilar é testado para ver se ele está totalmente limpo, assim como a máquina também. O setor de hemodiálise já foi reaberto e agora os pacientes não correm nenhum risco. As sessões canceladas foram reagendadas e não houve consequências graves para quem precisa do procedimento. Com base nas evidências até aqui, a polícia investiga o crime de alteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. A pena é de 10 a 15 anos de prisão.